esta grande iniciativa aqui em Faro. E em noites de verão e em tardes de verão é sempre bom termos a nossa cidade com tanta música e com tanta cor, e é com muito gosto que estamos aqui hoje. Eu peço desde já desculpa porque eu falo no plural há 7 anos desde que adotei o meu cão, porque tornámos-nos uma equipa e foi o meu cão que foi o verdadeiro autor daquilo que eu faço agora. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Filipe, sou fotógrafo de animais profissional, tenho um estúdio de fotografia e desde que adotei o meu cão que decidi que queria ajudar animais de rua, animais abandonados, na maioria cães e gatos, que é o que nós temos mais nos abrigos. O problema é como é que nós ajudamos animais abandonados quando nós próprios não conseguimos andar na rua atrás deles. Para isso existem pessoas que eu também não sabia que existiam, e para vos explicar como é que eu vos posso explicar aquilo que eu descobri, basta pensarmos no filme do Matrix, que é um bocadinho assim. A maior parte estamos ligados nas máquinas e depois existe uma realidade à volta, que são as pessoas ligadas à causa animal. E então o que é que são essas pessoas que eu descobri? É por isso que eu estou aqui hoje. São as pessoas que enquanto nós estamos em casa descansados durante a noite, essas pessoas andam na rua, andam atrás de gatos, andam atrás de cães, andam a alimentar animais que são deitados dentro de sacos, são animais que são deitados borda fora, e muitas outras coisas que o ser humano tem esta coisa que é muito criativo, consegue ser criativo, e quando nós achamos que já vimos tudo, acabamos por nos surpreender pela negativa, digamos assim. E o que é que eu fiz? Juntei-me ao meu cão e há 7 anos que percorremos abrigos em todo o país, já fotografei milhares de animais, já ajudei a encontrar famílias para centenas e centenas deles, mas além de ajudar, resolvi que também era importante contar às pessoas aquilo que eu fazia, aquilo que eu descobria. E então em 2018 contactei uma associação, ofereci a minha ajuda, disse: olha, posso-vos ajudar a tirar umas fotografias aos animais, não sei se vos pode ajudar. E nessa primeira iniciativa, que eu achava que ia ganhar 20 euros ou 30 euros por uma associação, acabámos a tarde, tínhamos 600 euros por uma associação. Olá, tudo bem? Para mim foi uma grande vitória. Para uma associação é dinheiro que eles já nem sequer têm, porque é dinheiro que já está nos veterinários à espera para saldar dívidas. E foi assim que eu comecei. Trabalhava na minha casa, tinha um apartamento, comecei a receber animais na minha casa, 5 lances de escadas, recebia os animais, fotografava os animais, contava as histórias deles, e começámos a encontrar famílias para animais que estavam em abrigos há 5, 6, 7 anos. Com uma fotografia, em poucas semanas, aquele animal estava numa família. Depois de um animal veio outro, depois de outro animal veio outro, e aí veio o problema. É que na minha casa eram 2, 3 animais de vez em quando. Nos abrigos são centenas. E agora como é que eu vou a um abrigo? Como é que eu vou ganhar coragem para ir a um abrigo? Como é que as pessoas têm coragem para ir a um abrigo? É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu ganhei coragem e visitei o meu primeiro abrigo há 7 anos atrás, e as pessoas dizem que normalmente quando vamos aos abrigos, com o tempo habituamos-nos e já não dói tanto. É mentira. Continua a doer da mesma forma e continua a vir de lá destruído da mesma forma. Sempre vou a um abrigo, quando venho de lá venho completamente destruído, porque muitos ainda lá estão, mas há outros que vão para lá, e abraço o meu cão, porque o meu cão podia estar num abrigo se não fosse eu a adotá-lo, e faço isto também por ele. O problema é que as pessoas não vão aos abrigos. As pessoas não vão aos abrigos e está tudo certo, porque ninguém vai a um sítio e sabe que vai sofrer. Se fores ali vais sofrer. As pessoas dizem logo: então não vou. O problema é que se nós não formos aos abrigos, os animais que lá estão, muitos deles dificilmente vão sair, porque há animais que têm medo de homens, há animais que têm medo de vassouras, há animais que têm medo de mãos, há animais que têm medo de barulhos. Então, se os homens não forem o abrigo, como é que eles vão ganhar consciência que nem todos os homens são maus? Então é preciso socializar, é preciso ir lá. Como as pessoas não iam e eu gosto muito de contar as coisas que vejo, eu decidi trazê-los cá para fora e comecei a meter na internet aquilo que eu descobria dos abrigos. A internet é uma coisa maravilhosa porque nós conseguimos ir a todo lado sem sair do sítio onde estamos.
Tem as coisas más, mas também tem coisas muito boas. Na minha opinião, a melhor rede social continua a ser as pessoas, sempre, porque não há nada melhor do que um abraço, não há nada melhor do que uma palavra amiga, sempre. E likes e partilhas. Posso-vos dar o exemplo do que temos aqui agora. Temos estas pessoas fantásticas aqui. E eu tenho 40 mil seguidores numa rede, tenho 30 mil noutra rede, etc. Que não servem rigorosamente para nada. Quando é para nós nos encontrarmos e para partilharmos, as pessoas não saem de casa. Portanto, se as pessoas não saem de casa para vir a um evento, dificilmente vão sair de casa para ir a um abrigo. A verdade é essa. E então o que é que eu fiz? Eu fui recolhendo histórias de abrigos, porque os abrigos não são os abrigos não são coisas tão más como as pessoas acham. E então eu resolvi trazer os abrigos para a rua, resolvi fechá-los dentro de um livro, e é o livro que eu vos trago hoje. E o meu livro chama-se Não Quero Morrer Aqui, porque o menino que está nesta capa é o meu querido Egas. O Egas é provavelmente dos cães mais conhecidos a nível mundial, porque fizeram vídeos dele que têm milhares e milhares de visualizações, e o Egas continua no abrigo. Passado 6 anos, continua lá. Está lá e possivelmente vai continuar. E então eu resolvi fazer um livro em que fechei lá dentro tudo o que eu encontrava nos abrigos, e esta fotografia que eu vos trago, esta foto, é muito especial pelas grades, claro que sim. Mas porquê? Porque é só um bocadinho, eu vou já. Então esta foto foi tirada, esta foto não foi planeada. Estávamos a fotografar. Onde é que eu posso encontrar o Egas? O Egas? O Egas está no abrigo em Lolé, que é o Animal Rescue Algarve. Lolé? Lolé. É o Sr. Egas. Ok, obrigado. Nada. E esta fotografia foi tirada quando? Nós estávamos a fotografar e de repente tivemos que parar, porque eles disseram para, porque as carrinhas estão a chegar. E eu não sabia o que é que estava a acontecer, e eu estava lá dentro. E chegaram 3 carrinhas ao abrigo. As carrinhas vinham cheias de animais, que vieram todos do mesmo sítio. Era uma senhora que tinha dezenas e dezenas e dezenas de animais lá em casa. E eu estava lá com a máquina, e o Ega estava dentro da sua boxinha e estava assim a olhar. E eu tirei esta fotografia, e eu Não Quero Morrer Aqui é o texto que ilustra esta fotografia, porque o Egas, para mim, é o cão, ou são os cães que estão nos abrigos durante anos, conhecem centenas deles, fazem amizades com uma série deles, alguns ficam mais próximos que os animais, também não saem, outros acabam por partir, outros são adotados, e eu achei que esta fotografia era muito importante. Porquê? Porque todos eles têm este olhar. Mas isto não quer dizer que os animais sejam maltratados nos abrigos. Há abrigos bons e há abrigos maus, mas nem todos os abrigos são maus. E este livro para mim é importante porquê? Porque faz muita má publicidade dos abrigos. Os abrigos têm muito má reputação, as pessoas que trabalham nos abrigos têm má reputação, e o abrigo não é necessariamente uma coisa má. E então eu resolvi fazer neste livro essa distinção, porque o abrigo não é castigo. Um abrigo não é um castigo. O abrigo é uma coisa má para os animais que já tiveram casa. Os animais que viveram numa casa, que tiveram uma família e são postos na rua, não sabem porque é que vão para o abrigo. Eles chegam ali ao abrigo e aquilo para eles é assustador, é horrível, e há animais que desistem de viver, que era uma coisa que eu não sabia, principalmente gatos, porque são animais, mas têm coração e os corações também partem, e eles desistem de viver, eles deixam de comer, e é horrível. Mas os abrigos também têm coisas boas. Passageiros do voo 357 para Cancún, porta 55. Passageiros para Cancún. Eu trabalhei como comissário de bordo há alguns anos. Eu tinha que fazer isto. Bem-vindos ao voo. Mas o abrigo, para muitos animais, também foi a melhor coisa que aconteceu. E dentro deste livro eu meti alguns deles, porque nem todos os animais que estão nos abrigos vêm de ruas. E eu queria-vos mostrar aqui um deles. Há muitos animais que vão para o abrigo, e no abrigo eles sentem-se bem, porque dentro da casa onde eles estavam é que eles viviam mesmo o inferno, porque
não é só na rua que eles são maltratados. Eu conheci animais que viveram grande parte da vida em casas, fechados numa marquise, sem ver a luz do sol, ou com comida e água. Tem comida e água, ele pode viver, claro que sim, com uma corrente que a cabeça fica assim durante todo o tempo e depois tem quistes nas colunas. Eu podia estar aqui a tarde inteira a falar-vos disso. O abrigo, os abrigos têm uma coisa muito boa que é os animais. Eu costumo sempre dizer isto às pessoas. Queria encontrar aqui a fotografia. Está aqui. Esta imagem, estas fotos. Isto é para os animais que os abrigos são um castigo. Porque eles estão ali, mas eles não sabem porque é que estão aqui. E muitos deles estão à espera que a família volte. Porque eles esperam. Eles esperam que as famílias os vão buscar outra vez. A verdade é essa. Mas depois temos outros que dentro de casa passavam mal, já o encontrei, meu amigo. Dentro de casa eles estavam mal, passavam fome, levavam porrada e vão parar ao abrigo. São retirados dessas situações e é isto que vocês encontram. Este é o meu amigo do Canil de Portimão, que recebia toda a gente assim. Ele está sempre assim, ele. Agora já não está, porque ele já não está lá, ele agora já foi adotado, foi para a Alemanha. Portanto, os abrigos têm as duas coisas boas, têm coisas boas e têm coisas más. E eu tentei falar um bocadinho sobre isto aqui no meu livro do Não Quero Morrer Aqui, porque aquilo que eu digo é: os meus dias são passados entre o céu e o inferno, o céu das histórias bonitas e o inferno da maldade humana. Eu ensopei os olhos de lágrimas e folhas de histórias, mas decidi que o mundo também deve conhecer o negro, o lado negro que se esconde em cada brilho da fotografia que eu mostro. Porque o nosso mundo não é cor-de-rosa, mas o nosso mundo é real. No nosso mundo, beijam-se os filhos, mas afogam-se os gatos. Deita-se comida fora, mas deixa-se o animal acorrentado no quintal sem comer. E isto é um mundo cruel, que foi imposto a eles por nós, e estas são histórias de sobrevivência, onde todos têm um desejo e um pedido muito simples: eu não quero morrer aqui. E o objetivo deste livro, qual é o objetivo deste livro? É que as pessoas deem uma oportunidade aos animais, porque os abrigos, para muitos deles, vão ser a casa, porque eles nunca vão ser adotados, eles nunca vão sair dali. E se calhar em parte até é bom, para alguns casos. Mas o abrigo, foi uma lição que me deram, foi que o abrigo não é uma casa, o abrigo é o meio. O abrigo é o ponto do meio entre o sítio de onde eles estavam para o sítio de onde eles vão. E é isso que as pessoas têm que pensar. Eu costumo dizer, se eles estiverem nos abrigos, eles já estão safos. Pelo menos ali já têm carinho, já não têm fome e têm tudo isso. Se morrerem lá, não morrem sozinhos. Mas não é a mesma coisa. E nunca vai ser a mesma coisa. E a minha ideia aqui era mostrar que eu estava enganado e eu enganei-me por causa disso, porque eu conheci esta menina e esta menina chama-se Alegria. Passageiros do voo continental para Antuérpia. E então queria-vos apresentar a minha amiga Alegria. A Alegria é uma cadelinha muito especial, porque além do olho de cada cor que ela tem, a Alegria já era uma cadela velhota, tinha um tumor na cabeça e a esperança dela de vida era muito curta. Além disso, tinha epilepsia, e então sempre que iam ter com ela ao final do dia, ela, além de estar completamente cansada, tudo o que era as fezes, ela fazia tudo enquanto estava a ter as crises, depois caía em cima daquilo. E eu disse ao meu amigo: olha, esta cadela vai morrer aqui. Nunca ninguém vai adotar esta cadela. E ele disse naquele dia: Carlos, o abrigo não é casa. O abrigo não é uma casa. O abrigo é uma passagem. Eles têm que estar aqui, mas todos eles são adotáveis. E todos eles podem encontrar uma família. E a Alegria, quando nós publicámos a história dela, houve um casal que foi ao abrigo e foram buscar um cão mais novinho. E quando eles prepararam tudo, o casal disse: mas nós queremos levar a Alegria também. E eles disseram: mas porquê é que você quer levar a Alegria? Disse: porque nós vimos a história dela, conhecemos a história dela e nós temos espaço para ela connosco. E então a cadela que eu achava que nunca iria encontrar uma família, teve uma vida maravilhosa,
Ela, quando faleceu, eles cremaram-na e espalharam as cinzas dela na praia onde ela costumava passear com os voluntários do abrigo. Portanto, ela partiu com uma família. Portanto, foi uma cadela que me ensinou que eu estava errado. E estava mesmo errado. E isso é aquilo que eu gosto de falar no meu livro, que é, vocês quando vão... Os abrigos para mim são como livros. É um dos textos que eu tenho aqui. São livros. É uma estante com livros. Temos os livros de infantis, que são os cachorros. Temos os livros para adultos, que são os cães adultos. Temos as histórias de encantar, temos as histórias de terror, temos isso tudo. Aquilo que eu peço sempre e eu tenho isto no meu livro, é quando vocês forem a um abrigo, não fiquem logo pelo princípio. Porque no princípio vocês vão encontrar logo os bebés. E os bebés é a coisa mais fofa. Mas vocês têm que andar mais um bocadinho, porque no meio estão os adultos. E ao fundo, mesmo lá ao fundo, estão os velhotes e estão os deficientes. Porque os velhotes são aqueles que já não andam tanto e estão os deficientes também que não se conseguem mexer tanto e acabam por precisar de mais cuidado e não estão tão visíveis. E aquilo que eu digo às pessoas sempre é, vão até ao fim, não vejam do princípio para o fim, vejam do fim para o princípio. Porque nos abrigos existem animais maravilhosos, com histórias incríveis, que me ensinaram a ver a vida de uma forma totalmente diferente. E eu conheci um cão que foi para o abrigo, era um cachorro, e ele neste momento tem 11 anos. Ele provavelmente não vai sair, mas uma coisa que esse abrigo faz é continuar a mostrar as fotos dele. Está sempre a mostrar as fotos dele. As fotos dele estão sempre a aparecer. E ela disse assim, mas acha que eu faço mal? Disse, não. Eu trabalho com um abrigo, eu faço as redes sociais de um abrigo. Há animais que nós sabemos que provavelmente não vão ser adotados, mas merecem que o mundo os veja e que eles tenham um nome e têm que aparecer. Porque mesmo que vocês não possam adotar animais, muita gente não sabe, podem ser padrinhos. Podem ficar padrinhos do animal, pagar um valor X por mês, que estamos a falar, não sei, 6, 7 euros, 8 euros por mês, depende dos abrigos, que não paga a alimentação, mas aquele animal até sair dali vai ter alguém que se vai preocupar com ele, ou vai pertencer a alguém, digamos assim. Porque eu acho que todos nós que passamos aqui passamos no mundo, nós temos que ser vistos. Temos mesmo que ser vistos. Porque vocês não sabem, não estão bem na causa, mas existem animais que nascem, quase não existem no nosso planeta e partem, e nunca ninguém soube que eles existiam. E então o que é que eu decidi fazer? Eu decidi, e é assim que eu encerro o meu livro também, eu decidi que todos eles devem ser vistos. E então decidi tirar-lhe uma fotografia. E então quero-vos apresentar o meu amigo Apolo, que todos dizem, ai meu Deus, não é a foto mais bonita, maltinha, eu sei que não é, mas foi a única foto que eu lhe consegui tirar, porque o Apolo está na minha exposição. Esta fotografia é também grande e em 2 sítios já me pediram para tirar de lá a fotografia, ou para mudá-la de sítio, porque não conseguem estar a olhar para a fotografia. E disse, então olha, experimente tirar a fotografia daí, porque esta fotografia tem que ser vista. Você não pode virar os olhos a isto. Mas o cão velhinho parece estar a sofrer muito. Eu disse, este cão não é velhinho, este cão tem 4 meses. Este cão tem 4 meses, isto era um cachorro. Era um cachorrinho. E então eu conheci-o na clínica da minha amiga. E ela disse, só tenho uma coisa para tu veres, Carlos. E eu, opa, porque os veterinários têm um problema. Os veterinários acham que nós somos como eles. Que eles abrem braços e pernas e mostram, olha, estás a ver? Olha aqui esta vértebra, olha aqui esta veia. E ela mostra-me as fotografias e disse, menina, eu não tenho a tua coragem, eu não sou desses. E ela disse, eu tenho uma coisa que tu vais querer ver. E eu fui lá com o Boris e ela guarda estes cãezinhos lá quando eles estão a recuperar. E o Boris fugiu, o Boris assustou-se. E eu fiquei a olhar para ele quase não se mexia, ele quase não se mexia, ele andava muito devagarinho. Eu chamava-lhe o Walking Dead, eu chamava-lhe o meu amigo Walking Dead. Tentei-lhe fazer uma festa, ele esteve ali um bocadinho connosco e eu disse a ela, olha, vou-lhe tirar uma fotografia para quando ele ficar bom vamos fazer o antes e o depois. O problema foi que próxima estação, Laranjeiras, à correspondência com a linha azul.
E então o que é que aconteceu? Eu resolvi tirar a fotografia e no dia, passado 2 dias fui lá para perguntar como é que ele estava, porque sabia que ele estava a recuperar, e ele entretanto acabou por falecer. E faleceu porquê? Ele faleceu porque ele começou a recuperar. Porque como ele passou muita fome, ela explicou-me que todo o interior dele estava parado, estava tipo solidificado. Então quando ele começou a recuperar, os órgãos começaram a mexer e havia um pequeno buraquinho no estômago, que ele tinha um furo. E foi isso que lhe causou, acabou por fazer com que ele partisse. A minha amiga ficou muito triste, ela já tinha comprado um casaco, e eu disse, então olha, eu vou falar sobre ele. E coloquei no meu livro, porque o título da história dele é Ninguém Deve Morrer Sozinho. E eu decidi acabar o livro desta forma, porque isto foi o que a minha avó me ensinou. Eu fui criado com a minha avó, e a minha avó era uma pessoa espetacular, porque a minha avó ia aos funerais todos. E os funerais todos da vila. E eu dizia, avó, mas porquê que tu fazes os funerais de toda a gente? E a minha avó disse-me, porque ninguém deve ir embora deste mundo sozinho. E tem que haver sempre alguém lá para se despedir deles. Isto foi o que a minha avó me ensinou. Então eu só decidi, porque isto foi o ensinamento que ela também me deu a mim, e principalmente nos abrigos, quando as pessoas dizem, coitadinho, morreu no abrigo. Eles não morrem sozinhos no abrigo, eles não morrem, eles têm alguém lá. Mas devia ser com uma família, eles deviam partir com uma família, não tem que ser ali, eles têm que chegar ao final da vida deles com um nome. O Apolo ganhou o nome dele depois, ele foi batizado depois de partir, e eu gostei muito de inserir aqui, porquê? Porque o Apolo existiu, e agora existe e tem um nome, e as pessoas vão saber quem ele é. Ou seja, eu fiz com que o Apolo não passasse os 4 meses que ele passou neste mundo. Foram 4 meses de sofrimento, mas teve 3 dias na clínica que foi muito bem tratado. A verdade é essa. Eu acho que é um bocadinho isso que nós temos que fazer. Acho que é a nossa obrigação. E era o que há bocado estávamos a dizer. Não é fácil. Eu não conseguia, sou sincero, não conseguia trabalhar no abrigo. Sou gozado por causa disso. E dizer sempre, aí vem o Carlos, aí vem o choro. E lá vai ele chorar. E a verdade é essa, a verdade é que é complicado. Eu queria vos mostrar aqui o meu amor, porque em Tavira, há 3 anos atrás, alguém decidiu, foi uma pessoa que tinha cuidado, é verdade, tinha cuidado, fartou-se do cão, tinha um cão com 14 anos, e decidiu, já não quero o cão, vou largá-lo. Karina, vê lá se consegues encontrar aqui o António. Isso é mau. 14 anos. Então o que é que a pessoa decidiu fazer? Vê na índice, António. Isso é bué mau. Então deixou o cão na porta do canil, a um fim de semana, preso pela trelinha no portão, para alguém que chegasse para o recolher. As pessoas... Esqueceu-se que era fim de semana. As pessoas, nem os animais são objetos. Isso é bué mau. Exatamente. Mas esta pessoa era muito preocupada porque deixou um papelinho lá, na trela, a dizer, este cão é para abater. Deixou lá o recado. Se for preocupada, não tinha abandonado o cão. Mas o problema aqui é o seguinte, tudo na vida, quando começa a envelhecer, quando começa, até nós, os animais, começa a haver mais questões financeiras. São todos abandonados. E eles abandonam os animais, se eles abandonam os próprios pais, com os animais não é diferente. E o António foi para o abrigo, eu conheci o António, na altura, ele não teve numa box, o António já era muito velhinho. E o António ficava numa família de acolhimento, e eu conheci o António quando o António já quase não se mexia. O António tinha 14 anos, estava sempre com um ar muito triste, e ele veio ao colo, meteu-o em cima da mesa e disse ao António, eu sei que tu estás cansado, António, mas vá lá, faz lá um esforço. Vamos lá fazer uma tentativa para ver se tu te consegues, ver se a gente consegue arranjar uma... Conseguiste encontrar o António? Não. Mas ele está para aí, mas não faz mal. E então o António, com a sua blusinha de malha, porque ele já era velhinho, o corpo já não conseguia ficar muito quente, ficou ali de pé, tirei-lhe umas fotografias e ia falando com ele, dizia, António, vá, só mais um bocadinho, António, aguenta, António, só mais um bocadinho, António. Despedi-me dele e quando cheguei a casa, quando meti a fotografia, escrevi esse texto tal e qual, que chamava-se Aguenta mais um bocadinho, António. Eu sei que estás cansado, eu sei que tu queres dormir, mas aguenta só mais um bocadinho, é só mais um bocadinho. Não faz mal, não te preocupes. Já encontrei.
E escrevi esse texto. E meti na internet, e passado 3 semanas, o António já não estava no abrigo. Porque houve alguém de Lisboa que leu o texto. Houve muitas pessoas que leram o texto. O texto foi partilhado centenas e centenas de vezes. Inclusive a própria... é isto, o António. A foto está mesmo no meio, não dá para ver bem. Mas pronto, é assim, é o meu António velhinho. Com o seu casaco de malha. A própria comunicação social partilhou a história dele. E o António, passado 3 semanas, estava numa casa com mais 4 cães, na zona de Sintra, com uma bruta piscina. E eu disse assim, mas porquê é que eles se safam sempre? Eu é que tenho o trabalho, eu é que os fotografo, eu é que escrevo, e eles é que arranjam as casas com piscina. Mas posso-vos dizer uma coisa. O mais fantástico foi vê-lo a ele com a energia que eu nunca tinha visto. Ele a andar ali com os irmãos, ganhou vida, exatamente, ele ganhou vida. Por isso, eu resolvi incluir a história do António mesmo por causa disso, porque os animais dentro dos abrigos têm um comportamento totalmente diferente do que têm cá fora. E eles, quando têm uma casa só para eles, eles voltam a confiar, eles ganham mais confiança. Por isso é que eu estou sempre a dizer às pessoas que deem-lhes uma oportunidade. Nem que seja só ir lá, pelo menos, já que não os podem adotar, mas, por exemplo, que interajam com eles, para eles perceberem que nem todas as pessoas são más, nem todos os homens são maus. Há cães que têm medo de vassouras. Há cães que têm medo de barulhos. Eu tive um cão que se urinou todo porque eu estava assim com ele e levantei-me rápido e ele apanhou um susto tão grande que urinou-se todo. Ou seja, o que é que nós podemos fazer? Não podes fazer... Não, nós temos é que fazer. Temos que repetir as coisas de forma a ele perceber que agora ninguém lhes vai fazer mal. E então, já que as pessoas não iam lá, eu peguei nesses ensinamentos, fechei neste livro que é composto de textos e também de fotografias, porque as fotografias também ajudam bastante. Queria-vos mostrar. Isto sou eu num dos abrigos. Esta aqui é a Bambi. A Bambi não tem medo de homens. E no abrigo são só senhoras que trabalham lá. Ela já não via um homem há muito tempo. Isto foi na segunda sessão que nós fizemos, eu já me consegui aproximar dela um bocadinho mais. Agora a terceira vez já consegui fazer uma vestinha. Ela continua lá. Também não está mal, sinceramente também não está mal. Mas se calhar fui o primeiro homem que ela viu em muitos anos. Nunca teve contacto, porque há animais que não podem sair de lá. Porque os abrigos fazem as feiras e andam nos sítios, levam alguns cães para mostrar. Mas há cães que não podem sair, porque há cães que nunca vão poder sair lá, porque os traumas que eles têm são tão grandes que temos de ser nós a ir lá aos abrigos. Temos de ser nós a vê-los. O António, se não fosse pelos textos e pela partilha de toda a gente, o António continuava no abrigo, porque era um velhinho. Mas a história dele, com as fotos dele e tudo, chegou à família certa. Por isso é que eu digo sempre, mostrem sempre os animais que têm, porque o Egas teve milhões de partilhas e continua no abrigo. Ele é possessivo com a comida. Ele é muito possessivo com a comida. Ele é porte médio. Só que depois aquilo que eu acho é que eles, à medida que vão envelhecendo, também acabam por também... Há certos traços da personalidade deles, não é? Que acaba por ficar vincados. Eu digo, por exemplo, o meu cão eu tirei-o da rua com 2 meses. O meu cão ainda hoje tem ansiedade de separação. O meu cão está comigo há 8 anos. E as pessoas dizem, ele é traumatizado. Mas traumatizado do quê? Ele está comigo desde os 2 meses. É mesmo dele. E a culpa também é minha, porque ele está sempre comigo. E eu eduquei-o desta maneira e agora sou eu que tenho que pagar um bocadinho as favas. A verdade é que estava a falar aqui com a Karina. O Bane, que é um cão de porte médio grande. Eu fotografei o bebê, fotografei o adolescente e fotografei o adulto. E o Bane nunca saiu do abrigo até há 2 semanas atrás. Eu não sabia que o Bane levantava as orelhas. E vi pela primeira vez nestes anos todos o Bane com as orelhas para cima. Porque significava que ele estava feliz. E era daqueles que eu dizia, nunca na vida este cão vai encontrar uma família, porque ele treme. Ele está ali, ele treme, e as pessoas vão o quê? Querem os animais que se mexem, os animais os mais mexidos, e as pessoas vão sempre com uma ideia na cabeça. E aquilo que eu digo às pessoas é, vão com o coração aberto. Vão com o coração aberto. Porque o animal que vocês veem na internet pode não ser o animal para vocês.
E se calhar o animal que vocês vão trazer até não era o animal que vocês até nem viram, porque ele não se deixa fotografar, ou porque estava naquele dia estava mais escondido. E não vou tomar muito mais o vosso tempo. Aquilo que eu quero dizer é... Isto é mais do que um livro, são os ensinamentos que eu fui tirando. Eu vou às escolas falar com miúdos já há muitos anos, por minha iniciativa, e na altura levava fotografias, neste momento levo os meus livros, conto as histórias aos miúdos, porque os miúdos hoje em dia fala-se tanto de bullying, fala-se tanto da falta de respeito, e então eu acho que se nós apostarmos nos mais pequeninos e eles souberem respeitar os animais, eles vão se tornar seres humanos muito melhores, muito mais sensíveis, que eu acho que é o que falta hoje em dia. Falta-nos mais contacto entre nós. Eu acho que nós não comunicamos o suficiente entre nós. E este livro é o meu contributo para aquilo que eu acho que é a coisa mais importante no mundo. Não é o dinheiro, não são as posses, é o conhecimento. O conhecimento é a maior arma que nós temos, porque se nós soubermos as coisas, nós conseguimos agir, nós conseguimos batalhar. E infelizmente há muitas pessoas que gostam de ficar na ignorância, mas há pessoas que se calhar ainda não tiveram a oportunidade de aprender. E eu sei que existem pais que usam estes livros para contar histórias aos filhos, existem professores que usam nas aulas. Eu simplesmente coloquei aqui porque quando fica cá dentro magoa-me bastante. E o que eu coloquei aqui dentro foi coisas que eu tirei daqui para poder ter espaço para receber mais. Porque a causa animal é muito isso. A causa animal mostrou-me que eu, até 2018, eu era uma pessoa extremamente fútil, eu era uma pessoa que gastava dinheiro só por gastar, eu era uma pessoa que ficava chateado porque está a chover, ficava chateado porque estava sol, ficava chateado por tudo e mais alguma coisa, mas depois tinha o dia de sol e ia para o centro comercial, não ia para a praia. E desde que eu adotei o meu cão, eu descobri as coisas de uma maneira totalmente diferente. E eu queixava-me tudo. Até que a vida me meteu à minha frente uma cadela que só tinha as patas da frente, não tinha as patas de trás. E a cadela subia escadas, levantava a parte de trás do tronco e subia escadas. E ela olhou para mim e eu fiz o texto a dizer: então, também está aqui. E o texto dela é: então, e tu já te queixaste hoje? Porque ela tem a vida que tem e é uma cadela super feliz. Eu digo que ela é muito feliz. Ela partiu há um mês atrás, mas continua viva. E eles têm essas coisas boas. E se algum dia duvidarem de vocês, sentem-se no chão com um animal e vão perceber que nunca vão estar sozinhos. Quando tiverem animais, nunca vão estar sozinhos. E nestes últimos anos, eu tive e tenho ao meu lado a coisa mais importante da minha vida, que é o meu cão, porque tem-me consolado nas piores alturas, tem-me consolado nos dias mais difíceis, mas é nas alturas que eu estou mais feliz, que a primeira coisa que eu faço é contar-lhe. E eu falo com ele. Eu desabafo com ele. E eu faço tudo isto. E o que está aqui é porque se o meu cão estivesse dentro do abrigo, neste momento o meu cão não estava vivo. Porque o meu cão tem muitos problemas de saúde. Mas o meu cão ensinou-me a ser uma melhor pessoa. E principalmente a fazer aquilo que eu não fazia até 2018, que era viver. Eu simplesmente existia. E neste momento, quem me conhece diz: mas quem és tu? Porque estás completamente diferente. E estou. E é isso que os animais nos fazem. Porque os animais nunca se vão aproximar de nós pela nossa roupa. Porque olha, aquele veste-se bem, aquele veste-se mal, aquele veste-se bem deve ter dinheiro, aquele veste-se mal deve ser mendigo. Os animais nunca vão olhar para o nosso telemóvel, nunca vão olhar para a nossa cor do cabelo, não vão olhar para nada. Eu, se chegar a casa e a vida me corresse mal, eu fosse ver para a rua, eu sei que o meu cão estava ao meu lado com a mesma alegria que está hoje em dia, porque ele não quer saber de nada, ele só quer saber é de estar connosco. E é isso que eles nos ensinam, é só amor. E essa é a missão que eles têm. Se não puderem adotar, apadrinhem. Se não puderem apadrinhar, partilhem. As redes sociais estão cheias de histórias destas. E foi graças a isso que o António, com os seus 14 anos, conseguiu uma casa com piscina, que essa casa com piscina está-me travada aqui. E principalmente, não fiquem indiferentes, porque eu acho que nós ficamos indiferentes a muitas coisas. E eu, só para terminar, hoje no dia 15 de agosto, há um ano atrás, eu levei a maior cacetada na minha vida
profissional, que foi terem-me roubado o meu trabalho que estava anos e anos na internet, estava completamente... do momento para outro roubaram-me a minha página e pior do que roubarem, encheram-na de pornografia. Então o meu trabalho, que é visto por muitas crianças, estava completamente conspurcado. E eu durante uma semana eu tive que pedir, por favor, podem denunciar a minha página para apagarem? Porque eu sabia que não me iam devolver, mas por favor apaguem-na. Só que a apaguem para mim já está tudo bem. E durante uma semana eu descobri que as pessoas que estavam ao meu lado, ou pessoas próximas de mim, não quiseram saber, e pessoas dos 4 cantos do mundo me ajudaram, mandaram-me mensagens, mandaram-me e-mails, ligaram-me a perguntar se estava tudo bem. Eu tive pessoas que, quando eu recuperei a página, e isto é verdade, eu não tinha acesso à página, e quando recuperei a página, passado uma semana, eu tive pessoas que não conheciam de lado nenhum, que mandaram mensagem aos hackers a oferecer dinheiro para me comprarem a página de volta. Mas a mensagem que mais me tocou foi de uma senhora que não me conhecia de lado nenhum. No último dia, antes de me devolver a página, ligou-me a dizer: Carlos, você não me conhece, mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma gata cega e eu nunca pensei na minha vida de conseguir adotar uma gata cega. Foi através de si, quando você me explicou a mim, a toda a gente, um gato cego só tem que fazer isto, só tem que fazer isto, só tem que fazer aquilo. Eu já vou acabar, calma. E eu nunca achei que fosse capaz de adotar um animal invisual. E ao ver os seus trabalhos e ver aquilo que você dizia, eu ganhei coragem e fui buscar. E tudo o que você diz é verdade, são animais muito gratos. E a minha gata é a coisa mais maravilhosa do mundo que eu tenho. E foi preciso o seu conhecimento para eu conseguir lá ir. E nesta semana que eu tenho visto que não está fácil para si, eu acompanho há tantos anos e você acaba os textos sempre a dizer: nunca desistam, nunca desistam, nunca desistam. Agora sou eu que lhe digo assim: não desista agora você. Porque agora somos nós que o vamos ajudar a si. Porque aquilo que você nos explica é você a mudar-nos a nossa vida. E eu agradeci-lhe e fui daqui para o Alentejo a chorar, foi maravilhoso, não é? A conduzir e a chorar e nervoso, eu já não dormi há uma semana. E aí é que eu percebi que não podemos só ver o lado negativo das coisas. E os animais ensinaram-me a ver sempre o lado positivo. Que eu era a primeira pessoa a dizer: isto é tudo mal, está tudo mal, final do mundo, isto está tudo no fim. E neste momento, quando as pessoas me dizem: Carlos, isto está tão difícil, isto causa animal, os animais, os abandonos, olha, sabe uma coisa, há 7 anos atrás estava muito mais difícil. Há 7 anos atrás, quando eu comecei, se o cão tossisse de uma maneira diferente, era posto a dormir. O cão perdia um olho, era posto a dormir. O cão dava despesa, era posto a dormir. E neste momento, os cães têm cadeiras de rodas. Eu conheço uma gata que tem uma prótese para respirar. E as pessoas fazem por eles aquilo que antigamente não se fazia. E antigamente eram outros tempos. Neste momento, simplesmente temos que fazer aquilo que nós fazemos nas redes sociais, que é apoiar na vida real. Porque nós apoiamos pessoas que não conhecemos nas redes sociais e ficamos chateados porque no Big Brother aconteceu não sei o quê. Eu vi 2 pessoas a discutir numa esplanada por causa de uma que gritou com o outro, elas começaram a discutir umas com as outras e eu comecei-me a rir, a pensar assim: vocês nem sequer conhecem as pessoas e vocês estão a gastar o vosso tempo quando podiam se calhar estar a fazer uma coisa totalmente diferente. Tipo, 1 hora por dia podiam ajudar um abrigo. Ou então fazer uma partilha, ir ao Facebook, em vez de estar a ver ali os fofoquices, fazer uma partilha. Se calhar o Egas em milhares de partilhas não conseguiu, mas já conseguimos Família para um Cão que teve 30 partilhas. Mas naquelas 30 partilhas houve a partilha certa que chegou àquele sítio certo. Portanto, isto é uma roleta. Esta aqui é uma roleta. Nós só temos é que saber onde é que temos que apostar. E apostem neles, apostem nos animais, porque eles sim nunca vão desistir de nós. Nunca. E isso é a coisa mais sensível que eu vi na minha vida, que foi quando eu perdi a minha avó. E no momento que eu perdi a minha avó, eu simplesmente ouvi, eu não falei, eu estava sozinho, eu simplesmente sentei-me no chão e cada vez que eu mexo o meu cão vem logo a correr, porque ele vai se mexer, é comida ou é rua, ou então é comida e rua, ele anda sempre eufórico. E ele simplesmente deitou-se ao meu lado e encostou a cabeça dele na minha perna. E eu ali sabia: tu conheces-me como ninguém. Que é isso que eles nos fazem. Eles conhecem-nos como ninguém. Por isso, adotem, apadrinhem, ajudem como puderem. Algumas pessoas, como eu já lhes disse, não faça nada. Porque há pessoas
que simplesmente não podem fazer nada, não são pessoas que estão preparadas para ter animais, e não fazer nada é o contributo delas, mas principalmente não desistam, porque como eu digo sempre, e hoje para não dizer trouxe na minha t-shirt, os humanos porreiros adotam rafeiros. Muito obrigado a todos. Podem seguir nas redes sociais, estamos nas redes sociais todas, Facebook, Instagram, TikTok, i5, acho que ainda tenho i5, que eu sou antigo, mas existe. O i5 agora é Tinder. É verdade, disse-me uma senhora de idade assim entre coisas, dizer assim, agora funciona como o Tinder. Só tive que mudar as fotografias porque as minhas fotografias não eram assim atuais. Disse-me ela. Mas sim, epá, as redes sociais ajudam muito, mas nós somos a melhor rede social. E não existe melhor rede social do que estarmos aqui. Com 10 pessoas, com 3 pessoas, com uma multidão, nós somos a melhor rede social. E as pessoas mais maravilhosas que eu tenho na minha vida conheci desde que trabalho com animais. E as pessoas que eu tinha na minha vida que eu achava que eram boas pessoas, afinal não eram boas pessoas. E foram os animais que me ajudaram a mostrar isso, quando elas próprias disseram, tu és um atrasado mental dos cães. E tu estás completamente queimadinho dessa cabeça. Tu és um hippie que não bate bem. E eu, só para vos dar um exemplo muito simples, sempre que há eleições, eu recebo mensagens a dizer, então, a senhora do PAN correu bem. Eu digo assim, então, mas tu és dos animais, és do PAN. Porque aí está, as pessoas fazem logo aquelas ligações todas, não é? Aqueles pensamentos que é dos animais é do PAN. A questão das touradas, sou contra touradas já há muitos anos, já muito antes de estar com os animais já era contra touradas. E afastei-me da minha família porque a minha família maioritariamente gostam de touradas, outras são caçadores. Há 2 anos atrás, a última pessoa que me convidou foi uma tia minha a dizer, então não queres vir à tourada com a tia? E o meu pai disse-lhe, tu estás a querer a tourada com ele. Deixa-o estar. Pois porque ele é dos animais. Somos dos animais. Mas pronto, é o país que temos, é o mundo que temos e todos temos direito à vida. Mas Portugal está melhor, mesmo assim. Já vi as coisas piores do que estavam. E só para terminar, a minha mãe é uma pessoa já com uma certa idade, não posso dizer porque ela deve estar a ver ali no TikTok e depois vai-me chatear, mas a minha mãe teve uma gata A minha mãe neste momento é cuidadora de gatos. Com muito orgulho meu, tornou-se cuidadora, mas teve uma gata durante 17 anos. Minha mãe não sabia o que era a esterilização. E a gatinha dela morreu com 17 anos, mas morreu muito mal, porque ela dava-lhe comprimidos contraceptivos, porque lhe disseram, olha, tens de dar esses comprimidos. E a gatinha morreu com muitos problemas de saúde. Eu expliquei-lhe, ela, passado algum tempo, arranjou outra gata, que tem agora, e eu disse, até ainda vais esterilizar a gatinha. Achas? Foi a primeira coisa que eu fiz. Fui logo ao veterinário e disse logo, doutor, quando for para esterilizar, diga-me logo. E ela aprendeu essas coisas todas, e ela sabe essas coisas todas. Portanto, não podemos ter, a qualquer idade, é uma boa idade para as pessoas aprenderem. Se os meus pais aprenderam, qualquer pessoa pode aprender. É aquilo que eu acho, não podemos desistir. Mas pronto, é isso. Vou-me calar que eu falo muito. Obrigado a todos. Maltinha aí em casa, obrigado. Estamos juntos. Podes desligar. Se eu souber. É só carregar.